Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Antônio Américo Barbosa de Oliveira, mais conhecido como Tunico, que é sócio fundador da BR Advice. Tunico, prazer te receber, obrigado por ter aceito o convite. Sei que a tua agenda é bem complexa e para mim é um privilégio, uma honra poder recebê-lo aqui no nosso programa para falar um pouquinho sobre a Advice e também sobre o mercado financeiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui na Prime Leads, é um prazer estar com você, é um prazer a gente poder aí ajudar os telespectadores a entenderem um pouquinho do nosso movimento, das tendências de mercado. Muito bacana, muito obrigado pelo convite. Agora, como nasceu a BR Advice? Qual foi o propósito lá atrás que você idealizou para poder lançar essa organização que tanto sucesso tem acumulado aí durante esses anos, Tunico? Olha, Luciano, se você olhar um pouco o que acontece no mercado americano, ele é uma excepcional referência de movimento, né? Então, se a gente fizer um copia e cola do que existe lá fora, a gente já faz uma coisa incrível, né? Então, não precisa fazer uma coisa tão mais complicada do que só isso, né? Então, observe o que acontece lá, vai acontecer aqui. Tem só um tempo entre as culturas de desenvolvimento financeiro dos países. O Brasil é muito atrasado, né? Então, se você for um pouquinho calmo e ver que o que tem lá com alguns anos de atraso vai ter aqui e você se posicionar, você ocupa um espaço que não tem ninguém. Há 20 anos você já identificou esse mercado de fusões, aquisições e negociação de grandes empresas, porque a gente está falando de 2 décadas, né? Quer dizer, muita coisa mudou, economia, conceito, cultura empresarial, e você fez uma aposta, ainda que você criou esse paralelo com os Estados Unidos, mas você tem essa visão clara do potencial desse mercado? Olha, tinha, Luciano, porque é boa, essa pergunta é excelente, porque o que acontece é o seguinte, né? Você começa com esse setor atendendo os grandes clientes, né? Então as empresas listadas em bolsa, as empresas que tinham expectativa de ser listada, as empresas SA, ou seja, empresas que divulgavam o seu balanço. Esse movimento era feito para os grandes, mas uma hora os grandes se tornam mercadorias escassas, porque todos eles são atacados. Então, obrigatoriamente, por falta de produto, começa a surgir o mercado das médias empresas onde a gente se posicionou. Se você perguntar, no começo foi fácil? Não, no começo foi difícil, porque não tinha cultura nenhuma, não tinha quase private equity, que são os fundos de investimento, era um mercado completamente desregrado, desconhecido e cheio de oportunidade, né? Então, se você quer nadar numa piscina onde todo mundo põe um óculos lá e enxerga todo mundo nadando, isso é uma commodity, né? A gente prefere pular no mar, água salgada, tira o óculos, se abre o olho não vê nada, se abre o olho seu olho fica ardido, mas a oportunidade está escondida aonde é difícil. O dinheiro está dentro das coisas difíceis, e é isso que a gente procura, do difícil criar uma oportunidade. E o portfólio se manteve o mesmo ou você foi acrescentando serviços no decorrer desses anos? Você foi acrescentando, porque no começo você tinha muito pouco comprador, né? Além de ter pouco comprador, um mercado, do ponto de vista dos potenciais alvos, muito desconfiado, né? Porque você está lidando com cultura, e cultura não é da noite para o dia que você vira o jogo, né? Você tem um tempo de conversar com as pessoas, mostrar que isso acontece lá fora, mostrar que isso pode acontecer no Brasil. Então, o processo de cultura é um processo que, se você for entendendo que ela pode ser, e essa nossa conversa é excelente para isso, né? A cultura ela tem que ser disseminada, e só com a disseminação, como um veículo de sucesso que é esse seu, que a gente pode espalhar um pouco o novo. E o novo assusta no começo, né? O novo causa uma impressão de desconfiança, faz parte do show, né? Então, se você quer empresariar, procure o novo, você vai achar uma janela lá. Tenha resiliência, tenha paciência. O roteiro do sucesso está em você desenvolver o novo. O velho já foi aberto. Agora, de novo, fazendo a comparação Brasil e Estados Unidos, esse mercado de fusões e aquisições, o que você pode dar proporcionalmente para nós, de volume, de tamanho, Tonico? Isso é uma coisa incrível, Luciano. Você imagina que os Estados Unidos, nós estamos num período pós-pandemia que chacoalhou o mundo inteiro, vieram juros altos, então a bolsa do mundo inteiro parou. Mas, historicamente, os Estados Unidos, ele abre um Brasil por ano, né? O Brasil tem 450 empresas listadas e os Estados Unidos lista 500 empresas por ano, né? Então, a bolsa americana é de uma pujança, são 160 países trabalhando o dia inteiro naquelas mercadorias que eles fazem 3 IPOs por dia, né? O Brasil, no seu ano histórico, fez 50 IPOs. Então, justamente esse gap, né? Esse hiato de diferença que é a oportunidade. Se a gente pular da Bolsa Americana para as quantidades de transações, aproveitando um tema que é parecido, né?
Se a gente olhar a quantidade de transações de fusão e aquisição nos Estados Unidos nos últimos anos, ela supera 30 mil operações por ano. O Brasil agora atingiu 500 operações por ano. Estou falando de empresas de médio porte. Tá? Essa diferença é a oportunidade. Quando a gente olha para os Estados Unidos e para a China, a gente vê duas grandes locomotivas da economia mundial, né? O quanto isso pode ou não trazer de risco para os países emergentes, por exemplo, Tonico, que estão meio que plugados nessas duas grandes locomotivas? Olha, a China tem um mercado, sim. Bom, a China atualmente está enfrentando uma turbulência e, antigamente, a sua pergunta é muito correlata ao modelo que a gente costuma apresentar, que a gente apresenta Estados Unidos e BRICS. BRICS a gente teve que tirar a Rússia por questões óbvias, né? E a gente compara Brasil com China, Brasil com Índia também. Estou voltando um passo para trás para responder a sua pergunta. Então, a China, ela tem 5 vezes mais operação que o Brasil por ano, a Índia tem 4 vezes mais operações de fusão e aquisição por ano, e depois vem o Brasil na lanterninha dos BRICS tirando a Rússia. Né? Se eu quiser fazer um comparativo em dinheiro, Luciano, a diferença é mais incrível. Né? Os Estados Unidos roda por ano 20% a mais do que o PIB do Brasil em operações de fusão e aquisição com médias empresas. O Brasil é 50 vezes menor. Então, quando a gente vê a diferença do PIB brasileiro para o PIB americano e a gente vê 50 vezes menos operações de um país para o outro, tem um espaço enorme para ser ocupado. Né? Porque o nosso PIB é 13, 14 vezes menor que o PIB americano, mas não 50 vezes. Aí tem um espaço. Quando se fala de fusões e aquisições, quem são os compradores mais potenciais desse mercado, Tonico? Olha, você tem duas grandes bancadas de compra que se quebram em várias outras bancadas. Né? Então, à medida que o mercado vem amadurecendo, surgem novos compradores. Né? Então, você tinha, num passado, basicamente, as empresas estratégicas. Né? O exemplo de uma empresa estratégica, do Jorge Paulo Lema, Ambev. Né? A Ambev compra empresa no Brasil e no mundo inteiro, compra para aumentar o seu valor em bolsa, e ela não vai sair da posição de uma empresa que compra, ela não vai vender. Então é chamado de comprador estratégico. E do outro lado tem um comprador que é o fundo de investimento, que no Brasil começaram a chegar com mais força para o middle market no passado muito recente, 2010, 2011. Antes dessa data tinha muito poucos fundos de investimento. Então agora desembarcaram no Brasil, e claro que tem grande parte dos recursos vindos dos Estados Unidos, né, muitos fundos soberanos também. Então a gente deve ter hoje no Brasil 130, 140 fundos. A BR Device hoje ela se posiciona mais do lado do comprador ou do vendedor? Olha, o nosso posicionamento é estar do lado de quem mais precisa do nosso serviço. O comprador é uma máquina de compra, já fez esse movimento um monte de vezes, ele conhece o jogo. Então a gente tem que estar do lado de quem não conhece. Quem não conhece, a gente está levando valor agregado e ele conseguir fazer frente a uma máquina de compras. Então, acho que a gente tem que se posicionar sempre aonde o nosso serviço é tido como um serviço novo, que a pessoa não conhece, e aí você está trazendo conhecimento novo. Não adianta chegar para um comprador, né, como um fundo americano grande, que tem vários, e querer trabalhar do lado deles. Eu não estou levando valor nenhum, consequentemente eu não vou conseguir sobreviver naquela posição, entendeu? Falando de fusões e aquisições, o Brasil ainda é um oceano azul, né? E por que há tão pouco processos e operações de fusões e aquisições ainda nesse nosso país tão pujante, que obviamente a gente não está fazendo um paralelo nesse momento com os Estados Unidos, mas é um país com baita no potencial, né, com pessoas empreendedoras, né? E por que existe tão poucas operações de fusões e aquisições ainda? E esse oceano azul é onde você transita com excelência, Tonico? Olha, eu vou comparar o nosso mercado ao mercado de renda variável, que é a Bolsa Brasileira. Né? A Bolsa Brasileira tem agora mais ou menos 2,5% da população que opera em renda variável. Você fala, bom, o que isso tem a ver? Os Estados Unidos tem 70% da população operando em renda variável. Então, quando você enxerga essa diferença, tem um enorme potencial das pessoas verem que a Bolsa de Valores não é um mercado para fazer day trade, não é um mercado para entrar, para sair, mas é um mercado para entrar, para ficar. Né? Isso é cultura. A mesma coisa acontece no nosso setor. Né? Então a cultura ela não vira da noite para o dia. É um jogo, quando ela virar, ela vira com tudo. Mas demoram anos para esse processo apresentar. Então é medo, desconhecimento. Você vai falar com um determinado empresário que tem sucesso no seu setor, ele domina a mesa, porque ele criou a empresa, ele é um fazedor de dinheiro, ele sabe tocar o negócio, e você chega com um discurso no qual ele não conhece. Ele não se sente à vontade. Ele não tem o comando da mesa. Né? E isso assusta. Então, simplesmente por uma questão cultural, isso vai estar sendo melhorado. A gente está vendo uma melhora da quantidade de operações de fusão e aquisição no Brasil para as médias empresas, onde o dono é o acionista
e o executivo da empresa. E falando do dono acionista, pela tua experiência nessa jornada de 20 anos, as principais dúvidas que eles têm hoje quando se fala em fusões e aquisições, Tonico? Olha, eu acho que a principal dúvida deles é saber se isso é sério ou não. Saber se isso pode andar ou não, né? Porque eles são tão conscientes da concorrência dele, dos produtos novos que ele tem que lançar, do marketing que ele tem que fazer, que ele olha para essa nova indústria que está nascendo e que está se tornando parte maior da rotina dos empresários e fala a seguinte palavra: caramba, o que eu tenho que fazer para conseguir ser reconhecido? Será que se eu fizer um processo desse eu estou queimando a minha empresa? Será que eu estou pondo a minha empresa numa vitrine e todo mundo vendo, né? Quer dizer, são coisas que é só o desconhecimento, que não tem importância. A gente serve para passar esse conhecimento e mostrar para ele por que não fazer, por que não ter a capacidade de comparar movimentos, né? Comparar quanto a empresa gera de resultado versus quanto o mercado pode marcar de preço. Você tem que ter essas duas bases comparativas, senão como é que você toma uma decisão? Eu não vou fazer, mas você nem conhece. Sabe, minha mãe sempre fala uma palavra bonitinha, né? Como é que você não come essa sobremesa? Se você não come a sobremesa, você não sabe se ela é gostosa. Né? Então não faça esse pré-julgamento, esse preconceito antes de conhecer um pouquinho mais, né? Tem um pouco de componente emocional nesse processo todo? Muito, muito. Minha família, minha dinastia, meu legado, isso tudo está ótimo, né? Mas a meritocracia do resultado ele tem que ser acima do poder. Né? Se você está num universo familiar e essa empresa distribui 20 milhões por ano de lucro, isso como um exemplo, por quanto o mercado te marca preço? Será que se o mercado te marcar 20 vezes mais que isso, você não está ganhando 20 anos de vida? Será que isso não deveria ser um instrumento que deve vir para a mesa, compartilhado com os acionistas, para você falar: nossa, entendemos a proposta que veio, e entendemos comparando quanto a gente tem de lucro, porque uma coisa é lucro, Luciano, outra coisa é quanto você distribui desse lucro. São duas unidades. Outra coisa é qual é uma proposta que vem de mercado para a sua empresa. Se você compara um pouco esses dois cenários, você vai tomar uma decisão baseada em fatos. Isso é muito vencedor. Eu vou pedir a tua licença para o rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto e na nossa volta nós vamos falar com o Quentin, que é sócio do Tonico, que vai também contribuir nessa nossa conversa, acrescentando a sua experiência, a sua visão desse mercado de fusões e aquisições, também no sistema financeiro. Nós voltamos num instante. Voltamos. E eu tenho agora a honra de receber aqui na nossa bancada o Cantan. O Cantan é sócio do Tonico. O Cantan especificamente nesse momento está numa jornada nova, deixando de ser executivo para ser empreendedor, ser empresário. Agradeço você por ter aceito o convite. Uma honra poder recebê-lo aqui. Fiz o dever de casa, dei uma olhadinha lá no seu LinkedIn, vi lá o teu histórico profissional. Muito honrado de poder recebê-lo aqui no nosso programa e poder compartilhar não só a tua história, mas também esse momento que você está vivendo com o Tonico na BR e aquilo que você está trazendo como adicional naquilo que tão bem o Tonico já construiu como legado até aqui na empresa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luciano. É uma honra estar presente aqui e poder dividir e compartilhar, né, toda a nossa experiência e também nossa convivência com o mercado financeiro para todos vocês, e junto com o Luciano, que no seu ilustre programa tem um alcance tão grande, né, com os empresários e também os executivos aqui do Brasil. Tá? Agora, o telespectador deve estar curioso esse sotaque. De onde é esse sotaque? Esse sotaque é bem francês, né? O Cantan, meu sobrenome é Bourse, então não dá para esconder muito, não. É um francês bem enraizado agora no Brasil. Estou há mais de 10 anos no Brasil, com família feita aqui no Brasil. É muito feliz de estar aqui no Brasil e tentar participar com o crescimento e desenvolvimento, né, desse país maravilhoso e do mundo empresarial, né? Em todo. E como é que está esse momento especial da tua vida? Decisão de deixar de ser executivo de carreira, de sucesso para poder empreender, uma nova jornada, ainda que você esteja do lado de um professor, mas mesmo assim, muitas coisas novas. Como é que você está lidando com essa nova situação na tua vida, Cantan? Perfeito. Então, passando um pouco do meu histórico, né? Eu passei mais de 10 anos num grande banco brasileiro, que é o BTG Pactual, sendo responsável pela carteira de crédito proprietário, gerindo bilhões de reais e centenas de operações ao longo dos anos.
E é isso, você tem uma mudança e um pouco um choque de cultura, passando de um ambiente de uma empresa com milhares e milhares de funcionários espalhados no Brasil e na América Latina para uma estrutura um pouco mais, um pouco menor, né, mas empreendendo, que o seu negócio é seu, você não tem milhares de pessoas te ajudando e cheio de processos estabelecidos, você vai desbravando o desconhecido, a incerteza, para justamente colocar, né, uma nova frente e ajudar um pouco mais o Brasil. Porque quando você é executivo, você operacionaliza o que está sendo pensado um pouco atrás. Quando você monta o seu negócio, você cria coisa nova. Então você tem um potencial de criar mais valor pessoalmente e para os demais e para os seus clientes. Então, minha vinda do BTG Pactual para me juntar com o Tonico foi exatamente isso. Tentar trazer o meu conhecimento de estrutura, de parte técnica para trazer no campo, né? Tentar ir mostrar para os empresários e para os chefes de companhias de médio ou pequeno porte que de uma maneira meio semelhante ao mercado de fusão e aquisição, o mercado de crédito está disponível para você, porque hoje existe um desconhecimento, né, por parte de empresas e uma falta de comunicação entre as instituições financeiras e as empresas. Então aqui a minha ideia é justamente trazer esse serviço novo dentro da BR Advice para prover soluções de crédito às empresas de pequeno e médio porte, num serviço que é bem complementar com o mercado de fusão e aquisição. Agora, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho qual é o tamanho desse mercado de crédito no Brasil hoje, o que você pode compartilhar conosco, Cantan? Então vamos lá, o mercado de crédito sofreu várias alterações, né, nos últimos 10 anos, porque teve vários ciclos, mas ele cresceu, né? De 10 anos para cá, você teve um mercado de crédito que subiu de 1,4 bilhões para 2,2 bilhões de reais. Tá? E um mercado que está mudando cada vez mais, ainda mais com o efeito da pandemia. Você teve antes um mercado muito concentrado em bancos grandes, 4 ou 5 bancos, que davam 80% do crédito. Hoje você tem mercado de capitais. O que isso significa? Gestores de fundos de investimento, pessoas espalhadas e muito pulverizadas. Você tinha 5 bancos dando 80% do crédito, hoje você tem quase 500 gestores dando crédito direto para empresas. E isso com uma modalidade, uma visão e um processo de análise e de aprovação muito mais ágil, né? Porque é isso o ponto. A estrutura do mercado de crédito ele era muito concentrada e um pouco distante, né? E nesse sentido, o mercado de capital traz um pouco de aproximação. É por isso que ele cresce muito e hoje você vê, e até ele pode até crescer mais, por quê? Porque você tem novos produtos sendo oferecidos, né? Você vê no banco, você recebe linhas de crédito padrão, padronizadas, operacionais. No mercado de capital, você tem algo que permite ter crédito com imóveis ou, por exemplo, com um produtor rural, através do produto de CRA. Né? Então, esse mercado hoje está se desenvolvendo muito, mas ainda está dentro de vamos dizer, um mercado um pouco mais concentrado para grandes empresas. Tá? Primeiro bloco, o Tonico fez um paralelo aí no mercado brasileiro e americano em relação a fusões e aquisições, né? Trazendo esse mesmo paralelo para esse mercado de crédito, o que você pode dizer para nós, fazendo essa comparação Brasil e Estados Unidos? Perfeito. A gente pega Estados Unidos porque é o tamanho continental, né? Que é bem comparável com o Brasil. Hoje o Brasil, eu falei, o tamanho do mercado de crédito dobrou em 10 anos, mas ele representa, em termos de percentual do PIB, apenas 50%. Tá? E isso considerando para empresas e pessoas físicas. Pessoas jurídicas, empresas, é apenas 28%. Nos Estados Unidos, ele representa 50%, né, do PIB, de um PIB muito maior do que o Brasil. Então, é isso. Isso porque se dá exatamente do mesmo jeito que o mercado de fusão e aquisição. Uma questão de cultura. Uma questão de cultura, tendo muito mais atores dentro do mercado financeiro que aproxima as instituições financeiras
das empresas. E, além disso, ter mais atores que competem, né, com as instituições financeiras. Trazem mais produtos, concorrência, e isso vai fazer o quê? Baixar a taxa de juros e melhorar as condições de empréstimos e de crédito para as empresas. Então, é exatamente isso. Os Estados Unidos o objetivo pode demorar, mas a gente sempre tem que olhar para frente, né? É bom crescer 2 vezes, mas a gente tem que olhar ainda mais longe, porque o Brasil tem muito potencial e até às vezes mais do que os Estados Unidos em alguns pontos, tá? Então é isso. Eu acho que é um ótimo paralelo e esse choque de cultura tem que ser feito com assessoria e aproximação entre os dois atores do nosso mercado, tá? Mercado brasileiro, como é que se comporta em relação à distribuição do crédito hoje, especificamente para pequenas e médias empresas, Cantan? Perfeito. Hoje em dia você tem mais ou menos uns 25%, 25% do mercado de crédito que é para médias empresas, tá? O PIB é gerado mais ou menos uns 35% do PIB por pequenas e médias empresas do Brasil, tá? Então a gente já vê uma diferença entre os dois que poderia ser uma proporção, né, equivalente em teoria, e até deveria ser até maior, porque grandes empresas às vezes não precisam de crédito no Brasil, vão fora, já vão fazer listagem nos Estados Unidos e podem chamar investidores estrangeiros que não entram, né, nessas estatísticas. Então a gente vê que a pequena e média empresa hoje é um pouco desatendida. Por quê? Eu já falei, distanciamento e um problema de cultura onde às vezes o empresário busca mais um financiamento próprio, enquanto através de crédito poderia impulsionar mais o crescimento dessa empresa, tá? E não ficar num crescimento linear, mas um crescimento exponencial graças à parceria com o mercado de dívida, porque às vezes você vê um confronto entre os dois. Quando se fala em crédito no Brasil, tem 2 correntes. Uma corrente vê o crédito como um grande vilão, o custo do dinheiro, e para o outro é algo que é um sonho inatingível, inalcançável para pequenas e médias empresas, né? O que você pode dizer para nós desses 2 universos, Cantan, e se de fato há dificuldade de acesso ao crédito para médias e pequenas empresas? Perfeito. Então eu vou fazer 2 pontos. Primeiro, dentro do mercado bancário tradicional, qual que é a principal dificuldade? É o atendimento direto à companhia. Vocês têm algumas companhias de um certo porte, muito boas, crescendo, com qualidade na parte do investimento, na geração do fluxo de caixa, por exemplo, que são atendidas por agências locais. Agências locais têm um portfólio de produtos travados, limites baixos, e por conta disso, tem um desencontro entre a necessidade da empresa e o que o banco está oferecendo. Isso é muito importante. Então, precisa de melhorar essa conversa para ser atendida pelos postos, né, ou as contrapartes adequadas dentro do banco. Por outro lado, falta conhecimento com a desintermediação, que é através de mercado de capital. Os fundos de investimento falam uma linguagem que espera uma empresa já com balanços auditados. Não. O empreendedor, uma pequena e média empresa, está focado no negócio. O negócio é crescer, não é para fazer relatórios. Então, justamente, o importante é quebrar essa barreira, ter alguém no meio do caminho que deixe o empreendedor empreender e alguém que mostre, prepare, né, todo esse conteúdo financeiro para falar com os provedores de recursos. E aí facilitar essa ligação entre os dois. E aí você cresce exponencialmente em termos de crédito e ajuda o empreendedor aqui a você seu crédito. Sensacional, Cantan. Tive uma aula aqui hoje, no primeiro bloco, com o professor Tonico de Fusões e Aquisições, e tive agora uma aula com o jovem empreendedor e empresário agora com o Cantan sobre mercado de crédito. Desejo sucesso para você nessa nova fase da tua vida. Espero que você continue aí voando alto, assim como você voou como executivo, que você possa cada vez mais poder contribuir com o mercado brasileiro, com a tua experiência, com a tua história. Sucesso para você. Muito obrigado, Luciano. Foi um prazer estar aqui e poder compartilhar as experiências com todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês a próxima semana. Até lá.